Olá pessoal, hoje nós vamos corrigir a atividade 10 juntos, ok? E aí nós vamos fazer direto no formulário que vocês receberam e fizeram em casa, ok? No celular. Então, iniciando, vamos colocar o e-mail. Tá dando um errinho aqui. Foi. O nome. Então, na atividade 10, vocês estão treinando a parte de Simple Past, né? Como utilizar o passado simples nas frases. E também o gênero biografia. Então, aqui eu coloquei um breve textinho falando o que seria o gênero biografia para vocês, né? E aqui embaixo eu apresentei um texto, também um pequeno trecho de um texto biográfico do Martin Luther King. E aí eu coloquei esse textinho aqui e vou ler para vocês. Este texto apresenta a biografia do líder político Martin Luther King Jr., que lutou pela igualdade de direitos entre as pessoas, independente de sua cor, credo ou religião. Leia as questões a seguir e responda de acordo com o texto. Então, a ordem é sempre assim: ler as questões e responder, e depois vocês vão ao texto, ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Nós temos aqui. Responda a pergunta: onde, que é where, né? A gente já tinha visto no question word. Was born, sempre relacionado a nascimento. Então, onde nasceu Martin Luther King? Então, vamos lá no texto. Vamos aumentar um pouquinho, né? Nós temos aqui no início do texto, falando sobre o quê? A vida do Martin Luther King, né? E aí, logo na terceira linha, vocês têm aqui, ó, King was born in Atlanta, tá vendo? King was born in Atlanta. Ele nasceu na cidade de Atlanta, na Geórgia. Então, é isso que a gente vai colocar aqui na nossa resposta. King was born in Atlanta, Geórgia. Ok? Quem colocou Martin Luther King was born? Nesse caso aí, a resposta mais correta é a resposta completa, ok? Não só o nome do lugar. Para vocês poderem treinar o uso do verbo was born, então você vai usar a frase completa, tá? Mas quem colocou Atlanta, Georgia, considerei também. Número 2. Número 2 está pedindo para escrever os fatos sobre a vida do Martin Luther King em cada ano, como está informando lá na biografia dele. Então, em 1953, o que aconteceu? Nós vamos direto lá para o texto novamente. Em 1953, a gente tem aqui, ó. A primeira frase começa aqui, ó. Em Boston, King. E aí tem aqui, aqui embaixo, nessa caixinha aqui de baixo, vocês têm as frases, as palavras traduzidas, né? Então, eu tenho aqui met, que é conheceu, né? Então, King, vamos voltar lá para o texto. King conheceu Coretta Scott. E he, ó, o que aconteceu com ele em 53? E aí tem o verbo married aqui. Que aqui embaixo também temos a tradução dele, que eu coloquei para ajudar vocês a resolver essa questão. Married, casou-se, ok? Então, em 53, he married Coretta Scott. Ele se casou em 53, ok? Então, vamos lá para responder a questão. Só que a resposta é em português, não é isso? Então, em 1953, King casou-se com Coretta Scott. Ok?
Continuando, em 1963, o que aconteceu em 63? Vamos lá para o texto. Em 1963, temos aqui a frase que inicia: King e outros líderes negros organizaram, palavras cognatas, em 1963, a March, que é uma marcha, aonde? Em Washington. Ok. Então, é essa a resposta que eu vou colocar também aqui. King e outros líderes negros organizaram a marcha para Washington. Perfeito. Próximo, letra C. Em 1968, o que aconteceu? Direto para o texto novamente. 68 nós temos aqui, no finalzinho, nós temos 68, o que aconteceu com ele, Em 68, nós temos aqui, King was assassinated. Então, assassinated, palavra cognata, em Memphis. Então, ele foi assassinado em Memphis, com um tiro. Foi em frente de todos, assim, uma situação muito, muito forte, para quem assistiu. Historicamente, nós temos registros disso tudo. Então, vamos lá. 68, vamos para 68. Vamos diminuir um pouquinho. King foi assassinado em Memphis. Ok? Então, por que eu pedi para vocês colocarem em português? Porque vocês vão testar a sua compreensão em inglês e como vocês conseguiriam se expressar traduzindo isso para o português. Isso aí é um exercício que ajuda muito a fixar o uso da língua, tá? Então, vamos continuar? Número 3. Os números 2.000, 200.000 e 18 representes na biografia referem-se a quê? Vamos lá direto para o texto. Então, nós temos aqui, Vamos lá no início, King delivered his famous, quer dizer, ele entregou, ele fez sua famosa I have a dream speech, que a gente aqui embaixo tem a tradução do que é speech, que é o discurso, I have a dream, eu tenho um sonho, para uma audiência, um público de mais de 200.000 civis manifestantes, 200.000 manifestantes pelos direitos civis, Então, no caso aqui, 200.000 se referem aos manifestantes, ok? Então, vamos lá, vamos ver o 18. Nós temos 18 aqui em cima, Então, lendo a frase, vamos lá. King was born in Atlanta, ele nasceu na Atlanta, and was ordained, e foi ordenado como Baptist minister, palavras cognatas também, ministro batista, ministro, que a gente pode ter uma correlação em português, Quem é o ministro da Igreja Batista é um pastor, Com 18 anos ele foi ordenado ministro da Igreja Batista. Então, já podemos responder nossa questão lá embaixo. Os números se referem a quê? 200.000 se refere aos manifestantes pelos direitos civis. 18 se refere à idade de Martin, Quando se ordenou ministro, quem colocou pastor, não tem problema, Batista. Fechou? Vamos para a próxima. Qual seria o nome do discurso realizado por Martin Luther King em 63? Então, aqui eu já meio que dei a resposta na pergunta anterior,
Vamos lá, aumentar um pouquinho. Vamos procurar 1963, que era a marcha, né? A marcha para Washington, né? Uma marcha dos direitos civis. E lá, quando eles chegaram no local, a King delivered his famous I Have a Dream speech. Então, o discurso, né? O famoso discurso do Martin Luther King se chamava I Have a Dream. Chamou I Have a Dream, eu tenho um sonho. E foi um discurso muito bonito. Oriento vocês até a pesquisar, quem tem mais interesse na internet, esse discurso tem ele traduzido. Muito bonito mesmo, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo recentemente. Então, o nome do discurso dele, I Have a Dream. Eita. Quem colocou em português, eu tenho um sonho. Correto também. Ok? Vamos continuar? Número 5. Historicamente, como é conhecido o pastor King? Aí, no caso, eu dei uma dica para analisar o primeiro parágrafo. Então, vamos para o primeiro parágrafo. Então, vamos lá. Martin Luther King goes down in history, quer dizer, ele entrou para a história como one, né, of the principal leader. Olha palavras cognatas aí, ó. Palavras parecidas com o português. Como principal líder do... Então, a gente tem civil rights. Rights, lá embaixo na tradução, nós já sabemos que é direitos, né? Principal líder dos direitos civis. Vamos lá, vamos continuar. Do movement dos direitos civis nos Estados Unidos. And a prominent advocate, né? E um advogado, né? É uma pessoa que advogava, que defendia a non-violent protest, um protesto não violento. Ele não acreditava que a violência conseguiria resolver a situação em que eles estavam passando. Então, é por isso que ele foi conhecido, né, na história. Ele é o principal líder do movimento dos direitos civis. E aí nós vamos lá, na resposta. King ficou conhecido como principal líder dos direitos civis nos Estados Unidos e defensor de um protesto não violento. Fechou a resposta, ok? Então, aqui nós passamos das questões de compreensão textual e vamos para as questões de análise linguística, de gramática, ok? Então, eu estou pedindo para vocês colocarem as frases em ordem, na ordem correta. Vocês já fizeram isso com Simple Present, lembra que a atividade do Simple Present, e agora vão fazer no Simple Past, no passado. Então, lembrando aquela dica que eu dou para vocês, traduza, saiba o que cada uma palavra significa para que vocês possam colocar ela na ordem correta. Então, vamos lá, didn't. Didn't é não, né? Não, aquele com did no passado. King é o nome dele. The discrimination, a discriminação, palavra cognata. Accept, também é uma palavra cognata, né? Aceitou. Então, no caso, não, King, a discriminação aceitou, ficaria da seguinte forma. King didn't, ele não aceitou a discriminação. Ele não aceitou a discriminação. Frase montada. Próxima, letra B. Like, que é gostar, curtir, né? You, você. The biography, a biografia. E o did, que é o auxiliar do passado, que quando é uma pergunta, nós temos aqui, ó,
O ponto de interrogação, quando é uma pergunta, o did sempre virá no início da frase. Então, já vamos colocar ele lá. Did. Eita. E aí, depois do did, vem a pessoa que está fazendo a pergunta. Did you, você, gostou da biografia? Perfeito. E o ponto de interrogação, não esqueça, tá? Pergunta tem que ter ponto de interrogação. Próximo. In a seminary, que é em um seminário, estudou, studied, King, que é ele, né, o Martin Luther King, theology, teologia, palavra, todas as palavras cognatas, perceberam? Então, vamos lá. King studied theology in a seminary. Perfeito. Terminamos essa número 6, vamos para a próxima. Próxima é estou pedindo para vocês alterarem as frases de acordo com o que está sendo pedido em parênteses. Então, aqui eu estou pedindo para que vocês passem essa frase para negativa, ok? Então, vamos lá. Lembra da negativa? Quando a gente tem o verbo regular, aqui o verbo é helped, né? He helped, ele ajudou a fundar a SLC. Então, se eu quero dizer que ele não ajudou, vou usar didn't. He didn't help found the SLC, ok? Usou o didn't, tira o AD do verbo help, ok? Essa é a regra. Letra B. King loved Coretta Scott. King amava Coretta. E eu quero fazer uma pergunta. Ele amava? King amava? Lembrando que o verbo aqui é love. Se o verbo é love, verbo regular, eu vou usar did no início da frase para perguntar, né? Did King love Coretta Scott? Aqui acabei colocando um R a mais. E aí o ponto de interrogação, não pode esquecer, hein, gente? Vamos continuar. He was ordained as a Baptist minister. Ele foi ordenado como ministro batista. Eu quero dizer que ele não foi. E o verbo aqui é was. Lembra que o verbo was é verbo to be? Verbo to be a gente faz a negativa com not, apenas depois dele. Não precisa do did. Então, como é que vai ficar? He was. Pode ser wasn't. Ou podemos utilizar o not apenas depois dele, tá? Was not. As duas formas estão certas. Ordained as a Baptist minister. Fechou? Essa é a resposta. Letra D. The Americans were organized in society. Os americanos estavam organizados em sociedade. Eu quero perguntar, quero saber se eles estavam realmente organizados em sociedade. Lembrando aqui que nós temos o verbo were, que é o verbo to be, que está no passado. Com o verbo to be nós não usamos o did. O próprio verbo were vai fazer a pergunta. E como é que nós vamos fazer essa pergunta? Passando o verbo were para frente do sujeito. Como é que vai ficar? Vamos lá. Were the Americans. Perceberam? O were vem para frente do sujeito the Americans. Organized in society. E aí eu uso ponto de interrogação. Ok? Só isso. Número 8. Dê respostas curtas para essas perguntas aqui. E aí vocês podem dar respostas pessoais, tá? E a primeira é: Did you like Martin Luther King's history? Você gostou da história de Martin Luther King? Se você gostou, e é uma história bonita, você vai dizer yes, I did. Peraí. Se não gostou, no, I didn't. Ok? Próxima, letra B. Was King assassinated in Alabama? King foi assassinado em Alabama? Não, a gente tinha visto que ele foi assassinado em Memphis, não foi? Então, aqui, essa resposta você pode responder diretamente, não precisa de outra.
No caso, não é yes, é no. Ele não foi assassinado em Alabama. Então, você vai usar no. Você pode tanto utilizar king, se você não quiser utilizar king, a forma que eles mais utilizam em respostas curtas é o pronome, você não usa um nome. Pode usar o king, pode usar he. No, king, ou he. E aí eu vou colocar a forma negativa do was, que é o verbo to be que está lá na pergunta, tá? Was King assassinated? King foi assassinado? Não, ele não foi. Eu uso was, not, ou então wasn't, como eu coloquei aqui nessa forma, ok? Próximo, letra C. Did you like to read biographies? Você gostava de ler biografias? Em algum momento na sua vida? Se você gostava, você vai usar yes. Yes, I did. Se não, no, I didn't. Ok? E aqui eu coloquei o discurso do Martin Luther King, um trechinho do discurso do Martin Luther King sobre os direitos civis e tal, e a igualdade entre as pessoas. Ele colocou aqui, I have a dream. Ele falou, I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Então aí eu coloquei a tradução para vocês aqui, né? Eu tenho um sonho que meus 4 filhos um dia viverão em uma nação onde eles não serão julgados pela cor da sua pele, mas sim pelo conteúdo do seu caráter. Linda mensagem, né? Uma mensagem que a gente tem que se apegar a ela e fazer com que ela seja amplamente divulgada e aplicada na prática. Ok? Então, fechamos aqui. É só enviar. E aí o Google dá aqui pra gente essa... Fechou. Então, finalizamos por aqui a nossa correção. Até a próxima.